Opa! De novo aqui, né, gente? Agora vamos para a aula 2 do White Belt, Lean Six Sigma. Bom dia para quem está de dia, boa tarde para quem está de tarde, boa noite para quem está à noite. Então, quem está organizado já pegou sua aguinha, já pegou seu suquinho, pegou sua bolachinha para acompanhar o curso, então vamos lá. Vamos embora que atrás vem gente, vamos aprender, que é o melhor que a gente faz, né? Então, a nossa aula de hoje vai ser o quê? Conceito do Lean Manufacturing. A gente vai ver os conceitos do Lean Manufacturing. Depois a gente vai ver os conceitos do Six Sigma. Aí vocês vão juntar tudo na cabecinha de vocês. Vai ser interessante. Então, o que é o Lean Manufacturing? Lean, uma filosofia de gestão, né? Deixa eu pegar de novo aqui meu apontador a laser. O Lean é uma filosofia de gestão. Foi inspirada, como eu falei naquele Total Elevado, inspirada no sistema Toyota. E a palavra Lean quer dizer o quê? Magro, enxuto, sem gordura. Então, o Lean, a filosofia do Lean, trabalha na redução do desperdício, eliminar desperdício. Então, dentro do teu processo, com certeza você está vendo lá que tem um monte de desperdício. Então, você tem que tirar o desperdício. E tirando o desperdício e colocando valor, agregando valor ao processo, né? Até o processo realmente ficar cheio de valor ao invés de desperdício. Né? Então, o que é desperdício, gente? Desperdício, se você entrar no dicionário, vai encontrar centenas de frases sobre o que é desperdício. Né? Eu coloquei algumas aqui. Ação, efeito de desperdiçar ou de gastar em excesso. Ação de não aproveitar alguma coisa da maneira como se deveria. Despesa exagerada, gasto excessivo, esbanjamento, tudo aquilo que não se consegue aproveitar. Então, se você procurar realmente no dicionário, você vai encontrar muita coisa falando de desperdício. Só que para o Lean, gente, é a visão de hoje, é o que você quer ter, para o Lean Manufacturing, o desperdício é o quê? É qualquer atividade que consome recurso, quer dizer, consome tempo, consome pessoas, consome insumos, né? Consome aço, consome tijolo, consome papel, consome tinta, que são os recursos, né? Mas não cria valor para o cliente. Se eu consumo recurso e não crio valor, então eu estou tendo um desperdício na visão do Lean, né? Então, consumi, fiz uma tarefa. Nessa tarefa, consumi tempo e não criei valor para o cliente, então isso é um desperdício. Então, criar valor, vai gravando aí que mais na frente a gente vai saber o que é danado esse criar valor, tá? Vamos crescendo nossa consciência aí. Então, o Lean é baseado nesses 8 desperdícios aqui, ó. O desperdício de excesso de produção, o desperdício de espera, né? O desperdício de excesso de processamento, outro desperdício que é estoque, o outro que é a movimentação, transporte. Então, cuidado, movimentação e transporte. Qual é a grande diferença? Quando eu falo de movimentação, eu estou falando de pessoas andando, ou pessoas se movimentando, o movimento da pessoa, ou as pessoas andando e perambulando por dentro das empresas, dos escritórios, dos hospitais, por aí. Né? E transporte, gente, é máquina, transportar com caminhão, com avião, com navio, com a paleteira, com empilhadeira. Então, é transporte, né? Transporte com equipamento. O outro desperdício que retrabalha sucata, realmente sucata é um desperdício, né? Enorme. E por último aí nós temos o talento, né? Pessoas, talento das pessoas, que também são desperdiçados. Então são 8 os desperdícios. Então a base da filosofia Lean está aí. Onde você enxergar nos seus processos, você vai conseguir enxergar que tipo de desperdício ele está. Então vamos ver cada um a um, tá? Um a um. Excesso de produção, o que seria isso, gente? Produzir acima do que o cliente necessita. Produzir antes da necessidade do cliente. O cliente quer para ontem, para amanhã. Aí tu entrega hoje, aí vai dizer, opa, tu me entregasse hoje, mas o espaço que eu tinha aqui, não tenho mais espaço hoje, vou ter esse espaço amanhã para colocar essa mercadoria. Agora o que eu faço? Problema. E outra, né, para entregar amanhã, então produz para entregar amanhã, porque o cliente precisa para amanhã. Processar um documento antes de uma análise prévia, né? Muita gente manda imprimir os documentos, manda imprimir papel antes de observar se está tudo certo. Entra lá no Word, faz uma execução lá do corretor ortográfico, pelo menos. Muita gente do Excel faz aquelas planilhas todinhas e não consegue configurar, quando vai mandar imprimir, sai um monte de papelzinho lá, só com uma coluna, né?
Quem sofre aí, quem tem aquelas impressoras corporativas. Pode ir lá na impressora corporativa, tem um monte de documentos sendo impressos que não serve para nada, virou lixo. Então o processo, gente, só deve ser produzido na quantidade que o cliente solicita e no tempo adequado, gente. Quantidade e no tempo. Que quem solicita, quem é que manda, é o cliente, é o que o cliente quer. Então o processo só fabrico ou só faço na quantidade e no tempo que o cliente desejar. Então esse é o primeiro desperdício que existe, é excesso de produção, você produzir mais, né? Que vai até causar outros problemas. Outro problema, espera. Meu Deus do céu, esperar é complicado, não é? Então a espera é uma perda de tempo e a espera é um dos desperdícios do Lean Manufacturing. E olha, eu ando nas empresas por aí, o que eu mais vejo em relação a desperdício de espera é muito grande. Então, esperar por um produto em curso, a pessoa está de braço cruzado, esperando que o produto seja executado, para depois ela pegar e fazer alguma atividade, por exemplo, embalar. Quando está sendo feito, ela está aqui esperando. No tempo que ela está aqui esperando, ela está sendo desperdiçada. O produto sendo fabricado lá, não, mas ela aqui parada está sendo desperdiçada, tá certo? Esperar por uma máquina em conserto, pronto, a máquina quebrou. O operador está lá, a máquina quebrou, chegou o mecânico, vou consertar, pronto. E o operador fica lá, subiando, andando para um lado para o outro, vai perambular pela fábrica, vai arrumar confusão, pode ter até um acidente, né? Então ele está esperando que a máquina em conserto. Esperar por definição de tarefa ou informação, por mais importante que seja essa informação. Se você estiver esperando por ela, isto é um desperdício, certo? Por mais que seja importante essa informação. Esperar pessoas, né? Esperar a noiva no dia do casamento. Misericórdia, né? A gente espera 1 hora, 2, né? O padre se vê doido para fazer a missa logo e não consegue, porque a noiva não chegou. É um desperdício, gente. Então a gente tem que separar bem o trabalho homem do trabalho máquina, para ter noção do desperdício, para poder reduzir. Trabalho homem é quando o homem está trabalhando. Se eu jogo uma peça na máquina, a máquina está produzindo, eu estou aqui parado, então o desperdício é homem. É o tempo do homem. O homem está esperando. Se eu tiro a peça da máquina e a máquina ficou parada, então eu estou medindo a peça, então agora a máquina ficou em espera. Então a gente tem que começar a pensar em o que é que a máquina espera, o que o homem espera. Um exemplo simples assim, você tira a peça da máquina e tem que checar. Na hora que tira a peça da máquina, você coloca a outra e liga a máquina. E aí você, enquanto a máquina está processando uma peça, você está medindo no mesmo tempo. Então, nesse caso, não teria uma espera. A espera seria muito pequeno o desperdício, reduzia muito o desperdício. Então, espera sempre será um desperdício. Excesso de processamento. O que é isso, gente? Etapas desnecessárias no processo. Você faz algo que refaz algo e não gera valor para o produto ou para o serviço, né? E isso fica em excesso. Por exemplo, a atividade redundante, faz, desfaz, embala, desembala, embala de novo, desembala de novo, né? Testar é uma atividade redundante, reteste é uma atividade redundante, né? Exemplo, montar peças que depois serão desmontadas. Se o seu processo for garantido, você não precisa montar as peças para depois ser desmontada para poder vender ao cliente. Utilizar equipamentos não adequados, isso é um desperdício. Inspeção de produto acabado. Gente, isso aqui gera uma certa polêmica. Professor, quer dizer que eu sou inspecionar o produto acabado, eu estou gerando desperdício? Sim. Na hora que você inspeciona o produto, você não gera valor. Grava isso aí, mas na frente vai saber. Você não gera valor. Se faz a inspeção, não muda o produto. Então, você gera um desperdício. A inspeção não deve ser do produto acabado. Não, você inspeciona, ou você define que ele é uma sucata, ou você define que ele é um retrabalho. Não tem mais o que fazer. Na hora que você controla o processo, você está sob o controle do processo, na hora que você vê que vai desviar, você ajusta. Na hora que você vê que vai aumentar ou vai diminuir, você ajusta, porque você está no controle. No produto acabado, não. O produto acabou. Medi, está ruim, joguei fora. Não tenho mais como controlar o que está ruim. No máximo é sucatear ou, no mínimo, menor desperdício seria um retrabalho.
Reembalar também, embalar e reembalar. Isso é excesso de processamento, isso é cruel. Então, o processamento necessário refere-se a etapas do processo que podem ser eliminadas facilmente. Se eu conseguir olhar para aquela etapa e conseguir eliminar, e ela não causa nenhum problema na função do produto, do serviço, na entrega, no prazo, se ele não gera nenhum problema, então é uma etapa desnecessária. Como diz o Matuto, nem foi nem contribui. Então, a gente tem que eliminar a etapa do processo. Porque ela não vai agregar valor. Ela não gera valor para o cliente. Um exemplo aqui prático, né? Tem até visto olha para aquela senhora. Está voando as plantas lá na chuva. Não ser necessário, né? Então, um desperdício de tempo aí, né? É uma execução redundante. Já que está chovendo, deixa chover. Quando acabar a chuva, se for necessário continuar aguando as plantas, agua as plantas, né? Outro desperdício, gente, estoque. Estoque não é um monstro, né? Estoque é um monstro, gente. Estoque é uma coisa complicadíssima, né? Então, o que é estoque? Mais suprimentos no processo que é necessário. Se você estocou, você acabou gastando mais suprimentos dentro do processo. Porque virou um estoque. Dinheiro parado, né? Excesso de produto, sem contar que tem que etiquetar, tem que enumerar, colocar nos palitos, tem que embalar. Tem estoque que tem rua, tem seção, tem altura do pallet. Tem estoque que é complicadíssimo, né? Excesso de equipamento. Claro, se você tem um estoque desse tão grande, então você tem muito equipamento para fazer produto que não precisava porque está estocando. Então, se você conseguir entregar no tempo certo do cliente, se conseguir entregar na quantidade certa e no tempo certo, sem precisar estocar, isso seria bom, ideal. Produtos mantidos após virar obsoleto. Gente, isso é normal nas empresas. Às vezes fica obsoleto o produto, mas está no estoque. Está no estoque lá. Já passei por um de jogar fora mais de 5 mil peças de uma montadora, mais de 5 mil peças, porque estavam no estoque. Eles tinham achado, mostrado, e como o código já tinha vencido, a peça já tinha saído de linha, e jogaram toda a peça fora, sem ter usado, porque estava preso no estoque. Então, quando você não tem conhecimento da tua demanda, de quanto você tem que sair, quanto tem que sair para os clientes, aí você acaba tendo estoque alto, né? Então, qual é o melhor número para o teu estoque, né? Então, seria o quê? Um estoque zero. Ah, professor, mas zero é complicado. Como é que eu vou ter zero no meu estoque? Eu compro peça da China e eu só recebo de 3 em 3 meses. Beleza, tudo bem. Procure qual é o seu zero. Então, se você recebe 3 em 3 meses, 1 tonelada de aço, e você usa 1 tonelada a cada 3 meses, então você vai ter 1 tonelada a cada 3 meses. É bem arriscado, então você pode ter 2 toneladas. Que você, se você tiver alguma falha, você pode ter 1,5 tonelada, 1 tonelada de 200 quilos para poder recuperar um atraso do navio. Mas aí você tem que procurar qual é o seu estoque mínimo possível. Mas não tem um estoque enorme. Eu já visitei uma empresa que faz equipamentos para carro e ela tinha jante de pneu, né? A jante do carro. Ela tinha tanta janta no ar lá que eu perguntei, tua produção, quanto tempo vai consumir isso aí? Aí o filho do dono falou, rapaz, eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, pelas contas que eu já fiz, isso dá 10 anos de produção. Aí eu fiz 10 anos de produção. Então tem um espaço enorme sendo guardado, peça de 10 anos de produção. Como é que pode isso? É muito dinheiro parado. Pega essa todinha, vende, pega dinheiro, capitaliza, investe, compra equipamento ou investe outra coisa, né? E compra, deixa um estoque aí de 1 mês, 2 meses, vai. E é um produto que todo canto tem. Então, um estoque de 2 semanas, 1 semana, 15 dias, 1 semana, já resolve. Então, né? Sem contar com o desperdício que você tem do estoque alto, a movimentação, armazenagem, identificações, etc, etc. E sem contar com esse probleminha aqui, ó. Imagine o teu estoque sendo assim, ó. Esse estoque gigantesco aí, ó. Dá uma olhadinha nele. Bastou um toquezinho na empilhadeira ali, ó. Acabou-se, foi tudo. Imagine quanto
tem de desperdício aí? Não acaba não. Ó, ui, batendo lá por trás, vai caindo tudo, vai caindo lá atrás. Vai caindo, vai destruindo tudo. Pense num terremoto. Olha mais, misericórdia. Gente, então estoque é isso aí. É um monstro também. Pode ter grandes prejuízos com estoque alto, tá? Outro desperdício que nós temos é a movimentação. E quando eu falo em movimentação, como eu falei antes, é pessoas se movimentando, tá? Movimento desnecessário de pessoa para cumprir a tarefa, múltiplas idas dos operadores até uma xerifado, ou até uma loja, ou até algum outro layout. Um layout muito disperso, né? Acaba causando esses movimentos desnecessários. Então a gente tem que aglutinar os layouts, deixar mais a pessoa mais fixa no seu posto de trabalho, só com os movimentos das mãos, sem se virar muito, né? Sem esticar, cuidado com a golden zone, né? Tem que ter aquela golden zone do layout, da ergonometria, né? Ergonomia. Então, operadores de movimentos necessários, levar, buscar, entre outros. Toma muito cuidado. Esse exemplo do carro aqui, como eu trabalhei na Jeep, né? Trabalhei lá na Jeep Fiat aqui, e eu era responsável pela parte dessa parte aqui de controle de qualidade. Eu tinha um operador e ele tinha um caminho lógico a seguir. Ele não ia vendo o carro de qualquer maneira. Ele iniciava por um lado, abria uma porta, iniciava o outro lado, abria a teia, ele girava o carro todo, vendo cada ponta do carro, para no final dar o cheque do carro. Então, ele não ficava doido em uma porta e no outra, voltar numa porta, não. Ele fazia uma sequência, né? Para você diminuir o desperdício de movimentação. Então, gente, é design funcional. Você tem que desenhar o teu layout, né? Que o layout seu seja bem funcional, para poder as pessoas caminharem menos, se movimentarem menos, né? Para ter um fluxo, né? O layout de produção, para que haja um fluxo de atividade racional. Pô, tá racional, tá certinho, tá coerente. Tem um fluxo, não tá um zigue-zague, uma loucura, né? Então, vamos ter cuidado quando formos montar nosso layout, a gente ter uma sensação de como a gente vai trabalhar e como o operador vai se movimentar, para não deixar também o operador acabado no fim do dia morto, ou também você perder muito tempo com a operação e não produzir mais, né? Transporte é outro grande desperdício, gente. O que é o transporte? Um movimento desnecessário de materiais, não pessoas, tá? Estou transportando caixa, transportando equipamento, transportando insumos, né? Múltipla movimentação de material com empilhadeira, transportar o material de um setor ao outro com empilhadeira, porque os setores ficam longe um do outro, muito longe um do outro, então você vai transportar. Você tem que tentar reduzir isso. Layout de produção otimizado. Então você tem que otimizar o layout para que você dependa muito pouco de transporte com equipamentos, né? Então tentem reduzir o teu layout, melhorar o teu fluxo, né? Ó, distribuição da produção, estudo logístico, né? Também contribui para a redução do transporte. Então aí, gente, a logística vai dar palmas para poder resolver o problema de transporte, porque é um caos para dentro de quem trabalha com a logística. Isso é um desperdício, tá? Agora sim, o transporte é um desperdício para quem compra serviço da logística, tá? Mas para a pessoa da logística que vende o serviço de transporte, transportar para ele é o bem maior dele, entendeu? Então, para ele, o transporte não seria desperdício, nesse caso, porque ele que aluga o caminhão para transportar. Agora, se eu alugo o caminhão para transportar, para mim é um desperdício. Sucata e retrabalho, gente, aí é normal, isso é tudo realmente, todo erro que leva ao retrabalho, erro de processos manuais, automáticos, nome de cliente impresso errado no pedido, digitação errada no documento, uma característica falsificada. O que eu digo característica aqui é uma medida. Por exemplo, um eixo tem um diâmetro, aí o diâmetro está maior que o especificado. Se está maior, eu posso retrabalhar para reduzir. Ou então o eixo está menor. Está menor, então virou sucata, joguei fora. Então, o diâmetro interno, o diâmetro externo, comprimento, massa, quilo, né? O peso, o volume, isso são características, a cor, a tonalidade, o brilho, né? A rugosidade, tudo isso são características. Então, se tiver alguma característica que está fora do que foi especificado pelo cliente,
Aí isso gerar uma sucata ou um retrabalho, né? Vai gerar um defeito. Então aí, gente, na sucata e retrabalho é onde o Six Sigma entra mais pesado, porque ele trabalha com variabilidade, para reduzir a variabilidade. E sucata e retrabalho tem tudo a ver com a variação do teu processo. Teu processo está variando demais, acaba saindo dos limites, acabam gerando sucata e retrabalho. Então o Six Sigma, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, ele trabalha com a redução de variabilidade. E seus Green Belts aí adoram fazer os cálculos dessa variabilidade e usar os softwares e tentar reduzir e diminuir, né? Para ter menos desperdício. E por fim, talento, conhecimento, gente, também é um desperdício. Não utilizar completamente a capacidade das pessoas, isso é um desperdício. Pessoas tratadas como robôs pelo líder, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E a pessoa não pode dar uma opinião, a pessoa não pode dizer nada, a pessoa não pode dar uma melhoria, a pessoa não pode fazer algo que até seja diferente. Não pode, só sendo feito como robô. Não envolver as pessoas nos processos de melhoria. Gente, pessoas e processos, elas estão ligadas, não tem como separar, né? Por isso que quando eu comecei a perceber essa parte de pessoas e processos, eu sempre tratei as pessoas bem, sempre tratei as pessoas do processo, sempre peguei pelo braço as pessoas para poder ver a melhoria e elas participarem, né? Tanto que eu, depois de aprender tanto de Master e ser Master Black Belt, eu fui para a linha do Coach, né? Hoje eu sou Business Executive Coach, então eu jogo junto com o Green Belt. Claro, o Green Belt da Luiz Moraes não é o Green Belt normal. A gente faz um curso de Green Belt, qualquer um aí, qualquer curso, são todos iguais. Aprender as estatísticas, aprender os gráficos, aprender a usar o militar, aprender a usar a técnica, tudo bem. Só que no Luiz Moraes a gente entra com o conhecimento da gente, pessoas, entra com o coach. Então temos aí o Green Belt Self Coach, o Black Belt Leader Coach e o Master Black Belt Executive Coach. Aí depois vocês vão ver a sequência, mas vamos aí ficar agora no White Belt, né? Então, gente, não dá a correta atribuição ou orientação às pessoas, isso é complicado. Você não dá a orientação à pessoa. Difícil isso. Você quer que a pessoa faça, mas se a pessoa não é bem orientada, né? Trabalho desigual, não balanceia a carga. Então, tem que balancear a carga, senão vai gerar muita pessoa frustrada. Então, potenciais represados ou não aproveitamento de talentos na dotação pode ser fonte de desperdício. Quando a empresa coloca um profissional qualificado para exercer uma função aquém das habilidades, né? Você contrata uma pessoa qualificada e pede para ele ficar só fazendo relatório X, relatório simples, relatório simples. Não dá mais desafio. A gente quer desafio, gente. As pessoas querem mudanças, querem trabalhar, querem executar, querem desafios cada vez maiores. Então, isso o talento também é um desperdício. Então, recapitulando, são 8 desperdícios. Ó. Excesso de produção, espera, excesso de processamento, estoque, movimentação, transporte, retrabalho e talentos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente pode gravar esses desperdícios como team woods, transportation, inventory, motion, waiting, overprocessing, overproduction, defect staff. Então tem outra técnica aqui, ó. Downtime, você lembrar quais são os 8? Lembra do downtime? Então, defects, void, overproduction, o W do waiting, então aqui é defeito, sucata, excesso de produção, espera, waiting, N, não utilizado, talento não utilizado, T, transporte, né? O I de inventory, que seria o que? O famoso estoque, né? M de motion, movimentação, e E de extra, processo extra, né? Processo redundante. Vamos dar uma olhada nesse filme aí, depois tem uma pergunta.
gente, filmaço aí da Jeep, né? Do início. Esse filme aí foi um dos inícios da Jeep. Então já a pergunta é o seguinte: qual dos desperdícios do Lean foi o foco principal na elaboração do layout da Jeep? E aí, 1 segundo para você pensar. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Transporte, gente. Transporte realmente foi um dos grandes, foi o foco principal. Essa empresa, como você viu, o layout foi entregue para a logística. Então eles pensaram como eles queriam que fosse a fábrica para melhorar a logística. Gente, tanto que eles pensaram em fazer todo aquele polos do sistemista ao redor. Então imagine quanto transporte não foi eliminado. Por exemplo, lá está a Lear, que faz os assentos. Imagine transportar assento de carro de Minas Gerais para cá, né? Então, agora está saindo direto. O painel do carro que faz na Faurecia, por exemplo. Imagine o painel do carro sendo transportado. Gente, imagine quantos caminhões foram transportados. Tudo isso está sendo fabricado aqui. Então, o transporte foi o foco principal. Claro, o estoque reduziu bastante. E espera também, que você não espera muito, que está direto. Os fornecedores estão muito próximos, né? A parte de excesso de produção diminuiu, porque o estoque diminuiu, a quantidade diminuiu. Então, muita coisa, mas transporte foi o item principal, a gente foca nisso aí, tá? Aí a gente dá um fim dessa aula e a próxima aula vai ser sobre fluxo de valor. Qualquer pergunta, gente, qualquer coisa, manda lá no fórum do White Belt, né, do Instagram, ou manda por e-mail. Mas o bom é focar lá no Instagram, porque no Instagram vai ficando as perguntas e quem for entrando e fazendo o curso vai vendo as perguntas e as respostas, né? E vai ter muita coisa boa por lá. Então, gente, fica aí com Deus no coração e até mais. Beijão. Valeu!